Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Falando com você hoje sobre a ousadia da intimidade. Lucas capítulo 7, verso 36, nós lemos: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: Se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é que está tocando nele, porque é uma pecadora. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: a intimidade não está no rótulo. A intimidade não está no rótulo. Algumas pessoas têm a oportunidade de conhecer mais Jesus, de conhecer mais de Deus, mas o seu conjunto de crenças, o seu estilo de vida, o seu status, as impedem de ter, de fato, uma intimidade com Deus. E o fariseu, aqui, central da história, chamado Simão, estava tendo de fato uma oportunidade de conhecer mais Jesus. Afinal de contas, ele havia convidado Jesus para jantar com ele. Jantares não são só sobre comidas, é sobre tempo de mesa, conversa, troca de conhecimentos. E Jesus estava ali, à mesa com aquele fariseu. Mas alguém foi mais ousado que ele. Ultrapassou as normas de etiqueta e se lançou aos pés de Jesus. De todas as características possíveis daquela mulher, a Bíblia nos revela uma: ela era pecadora. E quem não é? Mas o que mudou o curso da vida daquela mulher não foi a sua condição social. Afinal, ela estava também na casa do fariseu, alguém cuja linhagem passava para a sociedade um status de puro, íntegro, justo e fiel aos 603 mandamentos do Código de Conduta dos judeus. Aquele fariseu seguia isso. Mas, vencendo a vergonha, o medo de julgamento, ela se lançou aos pés de Cristo. E ela fez 3 coisas. Molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com o próprio cabelo e ungiu com perfume. E isso incomodou Simão. Para ele, aquela mulher não poderia tocar em Jesus por ser uma pecadora. O problema de Simão foi não ter visto em Jesus o que aquela mulher viu. Por isso ele disse: se esse fosse profeta. E Jesus não era apenas um profeta, ele era e é o Cristo. O que Simão não sabia é que não importava a condição daquela mulher, mas o que ela iria se tornar se tivesse um encontro de intimidade com Jesus. E assim, vemos muitas pessoas que conhecem Jesus, conhecem a sua história, se familiarizam com a Bíblia, mas que se limitam através das suas crenças e não avançam na intimidade com Jesus. Deixa eu te falar algo. Deus quer que você seja ousado no relacionamento com Ele. O relacionamento com Ele que tanto prego aqui não é sobre religião. Aquele homem fariseu tinha uma religião, mas ele não tinha a revelação. Aquela mulher tinha uma condição, mas ela teve ousadia. Deus não é evangélico, meu irmão, minha irmã. Ele é Deus de toda a terra. Nós temos que ir até Ele além do rótulo. Nós precisamos ser filhos ousados, íntimos, fiéis. Entenda, quando você entender quem de fato é Jesus, você vai se lançar aos pés dele. Vai derramar as suas lágrimas no lugar certo. E acredite, a sua adoração vai incomodar quem não tem revelação. Isso é normal. Mas não pare. Tenha uma vida de adorador. Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: vá além de aparências e expectativas. Nós vimos que Simão havia convidado Jesus para jantar com ele. O convite partiu dele. Jesus, por outro lado, havia visto que ele estava incomodado com a atitude daquela mulher e o convida para uma reflexão interior. Simão então o chama de mestre, mas Jesus fala, Lucas 7,44. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados,
porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Sabe, nós falamos aqui um dia desses sobre como fica a nossa casa quando recebemos uma visita. Principalmente quando recebemos alguém importante. Quando recebemos alguém importante, arrumamos toda a casa, limpamos, organizamos, colocamos os melhores talheres na mesa. Certamente, Simão havia feito isso, mas ele não preparou o principal, o seu coração. Veja, lendo o texto, nós conseguimos entender que ele tinha uma expectativa em Jesus. Ele esperava que ele fosse profeta. Por isso ele disse consigo mesmo: se esse fosse profeta. Ele tinha Jesus como mestre, pois foi assim que o chamou. Então o que faltou? Faltou a revelação de Jesus como Cristo. Ver Jesus como um mestre que nos ensina coisas profundas, ou como um profeta capaz de revelar o futuro, ou como um milagreiro, não muda a nossa condição. O que muda o nosso destino é vê-lo como Rei, Messias e Salvador. Por isso, nós devemos olhar para Jesus como Rei, Messias e Salvador. Porque simpatizar com Jesus é vê-lo através da nossa expectativa. Se entregar para Jesus é vê-lo através da sua vontade. Vou repetir para você. Porque simpatizar com Jesus é vê-lo através da nossa expectativa. Se entregar para Jesus é vê-lo através da sua vontade. Jesus podia fazer milagres ali, e fez, salvou aquela mulher. E ele pode fazer milagres na sua vida, ele é capaz disso. Só que o que chama de fato a atenção de Jesus não é a sua necessidade, é a intensidade da sua entrega. Não a sua necessidade, é a intensidade da sua entrega. Charles Spurgeon disse: a pequena fé te levará ao céu, mas a grande fé trará o céu até você. Então atraia o céu com a sua fé, com a sua ousadia, com a sua intimidade. Terceira e última chave para encerrarmos: a sua vida será luz, mesmo que haja trevas. Veja, quando Jesus nasceu em seu chá de fraldas, ele ganhou ouro, incenso e mirra, lá dos magos do Oriente. O ouro simbolizava a majestade de Jesus, o incenso, a adoração, e mirra, o seu sacrifício, a sua morte, pois era usada para embalsamar corpos para o funeral. Aquela mulher ali, aos pés de Jesus, entendeu isso, entendeu a majestade, a adoração e a vida sacrificial de Jesus. Por isso, ela molhou os pés com lágrimas, beijou e ungiu. Veja isso, entenda isso. Agora, quando Jesus estava para morrer, ele ganhou também 3 coisas: uma coroa de espinhos, uma cruz e vinagre para beber. Mas por quê? Porque aqueles que ali estavam não viram Jesus como Filho de Deus. Por isso, através dessas 3 coisas, eles zombaram de Jesus em 3 áreas. Com a coroa de espinhos, zombaram da majestade de Jesus. Com a cruz, zombaram da sua divindade, porque a cruz era para aqueles que eram tidos como malditos, está lá em Deuteronômio. E por fim, zombaram da sua vontade, porque Jesus estava com sede, e eles deram algo impossível de beber, que era o vinagre. Salmo 69, 21 fala um pouco sobre isso também. Mas o que houve na terra depois que Jesus se entregou, depois dele ter sido zombado por aqueles? Mateus 27, 45 e verso 51. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, às 3 horas da tarde, até às 3 horas da tarde. A partir do meio-dia, houve trevas sobre a terra até às 3 horas da tarde. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram, e os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Houve trevas, o véu se rasgou, a terra tremeu, os túmulos se abriram. Essa foi a resposta do céu para um povo que não reconheceu Jesus como Cristo. E só ali, naquele momento, muitos viram quem realmente era Jesus. Então entenda, o céu responde na medida da resposta que damos a Deus. E hoje eu quero encerrar te orientando, te instruindo a preparar o seu coração para dar a resposta certa para Deus, porque há uma promessa na Bíblia. Jó, capítulo 11, verso 13 ao 19 diz: se você preparar o seu coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade das suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e se lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como a manhã. Você se sentirá seguro porque haverá esperança, olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo, porque muitos procurarão obter o seu favor. Aquela mulher ali aos pés de Jesus, ela experimentou isso.
Ela teve os seus pecados perdoados, ela foi salva porque ela reconheceu a majestade de Jesus. Aquele povo que zombou de Jesus viu o céu em pleno meio-dia se tornar trevas. E a Bíblia diz que se você preparar o seu coração e estender as mãos para Deus, a sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas. Então prepare o seu coração. Isso nos mostra que quem de fato se lança aos pés de Jesus, entende a sua majestade, a sua divindade, consegue habitar seguro, ter uma vida de paz, uma vida de luz, mesmo que haja trevas, porque Deus está além das suas expectativas. Amém? Andrew Murray disse: Deus está pronto para assumir total responsabilidade por uma vida totalmente entregue a Ele. Então entregue hoje totalmente a sua vida a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu amor. Eu oro por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor, papai, coloque luz no coração dela, para que o Senhor encontre nela, Pai, um coração aberto, entregue, ousado, totalmente entregue a Ti, Pai. Conceda a ela força, graça e sabedoria nesse dia. Que hoje seja um dia de boas notícias, de respostas do céu para a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Se você lembrou de alguém, envie essa mensagem, desde que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Convide alguém para fazer parte desse movimento chamado Despertos. Amém? E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.